Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, 2-0 no Canindé. Gols do Flaco Lopes, o Evaí do Palmeiras e o Gabriel Menino no final da partida fez o segundo gol. E o Palmeiras líder na classificação geral do Campeonato Paulista. Isso é muito importante para ter vantagem aí nas próximas fases, quartas de final, semifinal e a grande final. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí aquilo que os comentaristas falaram após a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Quando falávamos da vitória do Vasco sobre o Marcílio Dias, o senhor Breler, apesar dos 3-1, não, teve muita dificuldade, teve problemas. Quero que você fale então de Portuguesa e Palmeiras, se foi fácil ou se o Palmeiras teve problemas. Quero ver se o senhor vai comentar da mesma forma ou vai mudar. Não, teve problemas. Teve problemas também. A gente percebe o Everton inseguro nessa temporada, errando algumas saídas de bola. Para mim, é um goleiro que tem muito crédito. Um goleiro, para mim, eu acho qualquer coisa além de erros, um início de temporada abaixo, seria um exagero, pedir fora o Everton, trazer novo goleiro, não é por aí. Mas é preciso reconhecer também, principalmente por parte do atleta, que não está bem. Que está inseguro em saída de gol, que está inseguro com os pés. Então, o Everton é um goleiro de seleção brasileira. Então, tudo bem que... Viu o que o Abel falou sobre isso? O Abel falou muito bem. Até outra coisa que ele usa sobre o Flaco Lopes é para falar para os jogadores não se abalarem muito com as críticas. Não, mas não foi só isso. As críticas são desproporcionais. Mas ele falou que é culpa dele. Ele disse que falou para o Everton que o Everton tem que mudar o estilo para melhorar, que tem que sair mais do gol, que... Se ele está errando, a culpa é dele, que foi ele que falou para o Everton. Porque é um processo de... Se tem essa questão de mudança de estilo, é um processo de adaptação para o goleiro. Se o goleiro tem uma característica e ele precisa mudar para adaptar numa nova filosofia do treinador, ele tem um processo de adaptação ali. Então, as falhas, até que ele se sinta seguro o suficiente, acho que seria normal, se é que há essa condição. Mas, de fato, o Everton, nessa temporada... No final da temporada passada já... havia alguns questionamentos em relação a algumas bolas que ele não conseguia, ele rebatia muito, outras que talvez ele segurasse. Pegou muito para ele a história de não defender pênaltis, o que é um exagero também. O Everton sempre pegou pênalti, principalmente em decisões por penalidades. E quem pegou o pênalti do Tiquinho? Também. Então, o torcedor do Palmeiras não entrar num clima de goleiro não serve mais, já acabou o ciclo. Não é por ali, não é por aí. Grandes goleiros oscilam. Cássio no Corinthians, o Fábio quando era do Cruzeiro, um goleiro que tinha também as suas fases. Mas ter um goleiro como esses caras, que são referências, que são afirmados, é uma vantagem competitiva enorme. Então, o Abel sabe disso. Então, por mais que ele exija algumas outras coisas, que trabalhe uma saída de gol diferente, é normal um goleiro oscilar, mesmo que o técnico não tenha pedido nada de novo. Então, entender que é uma fase que vai passar, dar confiança, dar moral para ele e o clube também se cercar disso. E ontem o Palmeiras teve um problema antes da expulsão do Vitor Andrade. O jogo estava truncado, muito fechado. O jogo não tem como ser contado no Canindé sem a expulsão do Vitor Andrade. Eles faziam um jogo muito realista, de muito boa marcação no próprio campo. A expulsão do Vitor Andrade condicionou o jogo. Sim. Virou um outro jogo. E o Palmeiras começou a jogar até mais pela direita, que era, teoricamente, o lado que o Vitor Andrade voltava para ajudar na marcação. Colocou o Hendrick ali aberto. E aí o jogo para a Portuguesa foi para o espaço quando perdeu o Vitor Andrade. A expulsão gerou muita reclamação na Portuguesa. Aliás, a propósito, já que o jogo mudou depois da expulsão, a expulsão foi justa? Não foi? Mereceu levar o cartão vermelho? Leonardo Gaciba conosco no F360 para falar de arbitragem. Antes do Gaciba, ele já vem, a reclamação da Portuguesa. Como é o nome do diretor? É o Castanheira? Não, Eduardo Ferreira. Então vamos lá, falando sobre o que aconteceu ontem. Aqui vai a nossa indignação, mais uma vez, com a arbitragem. E essa noite nós estamos muito insatisfeitos com o que aconteceu. Nós tivemos um lance
que mostra uma penalidade em cima do atleta Giovani. E sequer o árbitro se dirigiu ao VAR para poder ter a sua noção e poder fazer um julgamento do lance. Porém, no lance que já tinha sido bola parada, assinalado falta, e o atleta do Palmeiras, ele dá um carrinho, o Vitor Andrade está vindo na corrida, na passada, e aí sim ele é chamado para expulsar o nosso atleta. Um lance onde nós tivemos falta no Giovani Augusto, próximo à área do Palmeiras. O árbitro dá vantagem, e eu não entendo como vantagem. Você ter 2 atletas contra 5 adversários, não vejo vantagem nisso. Originou o outro gol do Palmeiras. Então, nós estamos indignados. Nós estamos muito tristes com o que aconteceu dentro de uma arbitragem que se prepara tanto para um campeonato tão curto. E todos sabem que a reconstrução da Portuguesa passa pela sua permanência e passa também por uma classificação para uma Série D. Então a gente tem que pensar, o que é que está acontecendo? Alguém tem que explicar para a gente. E o curioso em relação à Portuguesa, e aí faz parte do regulamento, que na minha visão é um pouco estranho, é que a Portuguesa, com 7 pontos no Grupo A, ela tem ótimas chances de se classificar e chegar à próxima fase, as quartas de final. Ao mesmo tempo, a Portuguesa tem ótimas chances, ou péssimas chances, de ser rebaixada. Olha que coisa. O regulamento permite isso, né? Em resumo, a Portuguesa pode se classificar, passar e enfrentar o Santos, ou pode ser rebaixada e no ano que vem, por exemplo, não estar mais na série principal divisão do Campeonato Paulista. Será que a Portuguesa tem razão nas reclamações? Leonardo Gaciba vai dizer pra gente, vai trazer a sua análise, Gaciba, sobre o que aconteceu ontem lá no Canindé. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, amigos. Espero que não sejam as minhas explicações que o diretor da Portuguesa esteja esperando, viu? Nós vamos só analisar os fatos ocorridos. Você que manda, Bel. Manda aí qual que nós vamos ver primeiro. Vamos começar com Giovani Augusto pedindo pênalti, se não me engano, do Murilo? Isso. Do Murilo. Diga lá, Gaciba. Observem essa jogada, porque eu acho que ela é muito interessante fazer um link em relação à expulsão. O motivo do acerto da arbitragem, na minha opinião, nesta jogada específica, é o mesmo motivo do erro no lance da expulsão. O que acontece nessa jogada? Quando a gente observa essa imagem, olha, o carrinho é dado, né, para interceptar uma bola no vazio, e o Giovani Augusto já tirou a bola para a direita e ele, aí na lupa vai dar para ver, ele dá uma passada provocando contato em relação ao atleta que deu o carrinho. Ele troca a passada e dá um contato com o jogador. Então, para mim é assim, se você parar a imagem, deixar ela frisada para ver o momento, o que você vai ver? Vai ver a perna do Giovani Augusto, né, o peito do pé encostado no joelho do jogador do Palmeiras, você vai dizer, isso é pênalti. Tá aqui, ele está calçando o jogador. Mas futebol não são imagens paradas, são imagens em movimento. E a partir do momento que você observa essa imagem em movimento, você vê que o contato é provocado pelo jogador da Portuguesa, pelo Giovani Augusto. Na minha opinião, a arbitragem está correta na decisão da não marcação de pênalti nessa jogada. O Gaciba, o Giovani Augusto, na minha visão, abrasileirou. Como assim? Abrasileirou, porque o jogador brasileiro adora se atirar. E se atirou, abrasileirou. Infelizmente, tem muitos jogadores brasileiros que fazem isso. Gaciba, vamos para o próximo lance, a expulsão do Vitor Andrade. Vamos ver. Vamos. E aí eu vou continuar com o link que eu coloquei para vocês, e eu acho que isso é super importante a gente observar. Em primeiro lugar, a arbitragem cansada. Ele apita essa falta aí de uma maneira tão baixa, essa falta que existiu antes dessa disputa, que os jogadores foram disputar a bola, tanto do Palmeiras como da Portuguesa, né? Permitiu uma disputa de bola depois. E aí o árbitro de vídeo acabou chamando para expulsar o jogador. E quando a gente observa as imagens fechadas, e aí é legal, por quê? O pessoal da cabine mostrou para o Scarascati, para o Thiago, como manda a orientação, a imagem fechada do ponto de contato. Realmente, chuteira, sola da chuteira no joelho
né, do jogador do Palmeiras na disputa. Há uma passadinha a mais, há uma trocada de passada. Agora, gente, futebol é movimento. Observem por essa imagem de trás aqui, como é simples e fácil de observar que o Vitor Andrade levanta a perna, tem um contato da sola da chuteira com o joelho, mas ele está tirando o pé. Ele está tirando a força, a intensidade do pisão. Não é um pisão esmaga barata, como a gente chama, né? Ele é a questão de puxar. Para mim não tem intensidade, é uma raspada, né? Pelo fato de ter sido uma jogada evitável, poderia ser aplicado o cartão amarelo, mas para mim isso não é lance para vermelho. Eu não creio que isso caracterize cartão vermelho pelo fato de não haver intensidade e não haver aquilo tudo que a gente fala, o contato pleno, né? O contato pleno do jogador com a perna do seu adversário, para mim é um raspão que existe e o Vitor Andrade está sim tomando cuidado para que essa intensidade não seja grande e que não tenha essa esmagada que viria a caracterizar o cartão vermelho, na minha opinião, obviamente. Gaciba, para mim ficou claro que o Vitor Andrade ele tenta tirar o pé. Fiquei com duas dúvidas só aí, Abel. Gaciba, a primeira situação. O diretor da Portuguesa fala, e você citou também, que é marcada a falta no lance anterior. A falta no lance anterior, ela, bom a gente deixar claro, ela não anula o que acontece depois, né, Gaciba? Porque a impressão que eu tive é que o diretor da Portuguesa falou o seguinte, como foi marcada a falta antes, meio que parou ali a jogada. A falta é marcada aí. E isso não quer dizer que o que acontece depois não possa ser chamado para o vídeo, não possa gerar alguma expulsão, né? Não, a grande diferença que vai existir nessa jogada é que o árbitro vai relatar que foi quando a partida estava paralisada. Ou seja, o Vitor Andrade vai ser julgado por conduta violenta. Não existe disputa de bola, o jogo estava paralisado. Conduta violenta, ao invés de ser julgado por jogo brusco grave. Agora, não impede nada. E vamos um pouquinho mais além, né, Ber? Um pouquinho mais além da tua pergunta. Né? E é uma coisa que poucas pessoas sabem. No caso da conduta violenta, não existe a limitação nem para a bola entrar em jogo depois. Se fosse cobrada aquela falta e o árbitro de vídeo achasse que era conduta violenta, pode ser até depois da bola entrar em jogo, você pode chamar o árbitro para tomar a expulsão, para aplicar o cartão vermelho no jogador. Essa é uma limitação que o VAR não tem quando o caso é conduta violenta e poucas pessoas sabem isso a respeito do protocolo do árbitro de vídeo. Você tem outra dúvida ou era essa? Gaciba, você acha que esse lance, você recomendaria para o vídeo chamar para o Scarascati olhar o vídeo ou para você a jogada não era para o vídeo participar? Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, a partir do momento, o protocolo do árbitro de vídeo fala em cartão vermelho direto. Esse é o momento da intervenção do árbitro de vídeo. Você não pode dar uma segunda oportunidade para o árbitro. Você não pode, não sei, ficou entre amarelo e vermelho. Eu estou achando meio duvidoso se é amarelo ou se é vermelho. Eu vou chamar ele para ele dar uma olhada, para ele tomar a decisão. Que muitas pessoas têm isso como sendo o protocolo do árbitro de vídeo. E o diretor da Portuguesa deixa claro. Ele não foi nem lá olhar. Ele não tem que ir lá olhar o pênalti. Ele não tem que ir lá olhar o pênalti, porque o árbitro de vídeo viu, ele nem viu se foi ou não foi pênalti. Ele vê se houve ou não um erro claro e óbvio. E só nesse caso chama o árbitro. E para mim é claríssimo nas duas jogadas que o que aconteceu. Na primeira, ele analisou o movimento do atacante. Na segunda, ele analisou a imagem parada com um ponto de contato do jogador com a sola da chuteira no coisa. Esse é o equívoco, para mim, da equipe de arbitragem como um todo, e o Scarascati poderia ter corrigido isso. Indo um pouquinho mais além, sendo chamado para aplicação do cartão vermelho, tudo muda. Aí, a partir daí, o árbitro tem que tomar a melhor decisão. Então, tranquilamente, o Scarascati podia fazer a janelinha, olha, para mim não existe conduta violenta, para mim existiu o jogador, a diferença da regra, né? É não levar em conta o risco e colocar em risco a integridade física do adversário. Quando você coloca em risco vermelho, quando você não leva em conta o risco, cartão amarelo. Fecha a janela, seria a minha decisão. Muito obrigado pela chamada, fecha a janela. Você está divertido com o cartão amarelo, cuidado, hein? Com aquele movimento que você está fazendo. A falta é anterior, minha decisão técnica vai ser mantida porque a falta aconteceu antes da disputa de vocês. Bom, para mim, eu concordo com o Gaciba nessa. Foi um absurdo essa expulsão.
porque não teve nenhum tipo de jogada violenta. O jogador da Portuguesa, ele tenta tirar o pé, ele acaba atingindo, porque é um contato normal, numa disputa pela bola, mas ele tenta tirar o pé e o árbitro dá cartão vermelho. Na minha opinião, a Portuguesa foi muito prejudicada. Como disse o Prats, fazia um bom jogo, se defendia, dificultava as coisas para o Palmeiras. Depois da expulsão, o jogo mudou. Se fosse ao contrário, certamente o Abel Ferreira ia falar um monte, ia reclamar, mudou o jogo, e mudou o jogo dessa vez a favor dele. Ele não falou nada, como todos os clubes fazem. Quando se sentem prejudicados, falam um monte. Quando é, entre aspas, ajudado ou beneficiado, acho que é a melhor palavra, aí não fala nada. Foi beneficiado, na minha opinião, o Palmeiras. Não tira o merecimento da vitória, tal, mas a Portuguesa foi prejudicada. A gente tem uma tela com o número de faltas, é isso, do jogo? Vamos dar uma olhadinha. Essa foi uma outra reclamação da Portuguesa, Abel. Os critérios do Thiago Luiz Scarascati, porque em alguns lances semelhantes, ele aplicou o cartão para jogadores da Portuguesa e não aplicou para o Palmeiras. E a Portuguesa reclamou muito da maneira que ele conduziu o jogo. Só para a gente contextualizar, né? E aí a gente vê que o Palmeiras fez 21 faltas e não levou nenhum cartão. A Portuguesa fez 9 faltas e levou 5 cartões. 4 amarelos e 1 vermelho para a Portuguesa, que fez 9 faltas. O Palmeiras fez 21 faltas e não levou nenhum cartão. Dá pra gente fazer um paralelo com esses números, Gaciba? Nem sempre, depende da... Claro. Obviamente vai depender do tamanho da falta, da agressividade da falta, né? Da intensidade da entrada numa falta. Óbvio que isso vai influenciar também, né? Não é só pelo número de faltas, né, Gaciba? A natureza da falta, né? A natureza da falta, exatamente. A forma com que ela é feita, né? Coisa. Mas tem um número aí que é um número impactante. É um número impactante, que é a questão das 21 faltas feitas pelo Palmeiras, né? Em 21 faltas em 90 minutos, não se pode... Eu não vi o jogo todo, hein? Eu não vi o jogo todo. Mas eu garanto que teve rodízio de falta. Eu garanto. Com 21 faltas cometidas, se a Portuguesa faz o mesmo número de faltas, nós vamos a 42 no jogo, né? Então, 21 faltas, deveria ter sido punido alguém do Palmeiras pelo fato do rodízio de faltas. Que o rodízio de faltas é um jogador fazer várias faltas, um jogador especificamente sofrer várias faltas ou uma equipe usar o subterfúgio de fazer faltas para parar o jogo. Com esse número frio observado, 21 faltas, me passa a sensação, repito, sem ver o jogo, que é o mais importante de tudo, né? Eu estava fazendo o jogo do Botafogo ontem, né? Nesse momento, sem ter visto o jogo como um todo, 21 faltas para mim é um número excessivo para que não tenha havido alguma punição por repetição de faltas. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras. Palmeiras venceu aí a Portuguesa 2-0 e segue líder aí na classificação geral. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.